CVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez, levando a senhora e ao senhor um pouquinho dos assuntos de Petrópolis, dos assuntos políticos, dos assuntos de interesse da cidade, agradecendo a paciência e a gentileza que a senhora e o senhor têm para conosco toda semana, dizendo que hoje teremos uma entrevista imperdível, uma excelente entrevista que tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito, porque vamos falar um pouco de previdência e um pouco de política para 2020, mais política local. Portanto, fique conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega Hair de No Italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-2075. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Muito bem, voltamos e estamos aqui com o professor Bernardo Santoro, a quem a senhora e o senhor já conhecem sobejamente, porque já veio 3 ou 4 vezes aqui no nosso programa. É uma pessoa muito querida na cidade e uma pessoa com uma cabeça, uma mente privilegiada, uma pessoa que vai levar a senhora e o senhor e vai responder algumas questões e algumas dúvidas com relação à política atual, ao texto da reforma da Previdência, que já é chamada de Nova Previdência,
e vamos falar também um pouquinho sobre a política local petropolitana. Bernardo, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Fique à vontade. Eu gostaria de começar por uma questão muito interessante. Enviar o texto da nova Previdência, o texto da reforma previdenciária ao Congresso, da maneira como o presidente Bolsonaro fez, é de se aplaudir a maneira como ele está conduzindo o processo. Porém, e tem um grande porém nessa história, os articulistas do governo ainda não têm os 308 votos necessários para a aprovação do texto da reforma. Hoje, as pessoas do governo estimam que ele tenha entre 170 e 180 votos, portanto, faltando uma quantidade significativa de votos, e o DEM, que é o partido que tem o ministro da Casa Civil, o presidente da Câmara Federal, o presidente do Senado, além de mais um outro ministro, ou seja, tem 4 cadeiras dentro do governo, o DEM já sinalizou que após o Carnaval, essa negociação irá endurecer e o que o DEM quer? O velho toma lá da cá. Ou seja, quer cargos no segundo escalão e quer verbas orçamentárias. Falou-se em 10 milhões por deputado. Bom, essa condição é uma condição nova que o Bolsonaro vai ter que enfrentar, esse diálogo com um Congresso fisiológico, porque na formação dos ministérios não teve o toma lá da cá. Foram ministros de escolha do presidente. E agora, frente a 503 deputados e ele precisando de 308 votos, ele vai enfrentar uma nova situação. Como é que você enxerga esse novo quadro, ou esse quadro que é o quadro já esperado e normal? Bem, primeiramente, olá para todos os telespectadores. É um grande prazer estar de volta aqui ao nosso querido programa do meu xará Bernardo Filho. Então vamos lá. Primeiro que a gente, relembrando um pouco do que nós falamos na última vez em que eu estive aqui, o modelo de negociação e de relacionamento entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional já tinha sido criticado por nós aqui. Não do ponto de vista dogmático, do ponto de vista de um modelo ideal de relacionamento, e sim do ponto de vista pragmático mesmo, né? O presidente Bolsonaro, ele resolveu construir o ministério dele através de indicações pessoais e através de indicações de bancadas temáticas, né? A bancada do agro para indicar para a agricultura, a bancada dos médicos e da indústria farmacêutica e de medicina para fazer o Ministério da Saúde, assim por diante, né? Quer dizer, você tem um cenário que tem algumas pessoas que são realmente de vontade, de desejo exclusivo do presidente, e outras que foram indicadas por grupos temáticos. Só tem um problema: esses grupos temáticos, eles não são organizados com a mesma força que um partido político é organizado. O partido político, ele normalmente tem poder de sanção sobre o seu deputado, né? O partido político, se o deputado não anda de acordo com o que o partido quer, ele consegue tomar candidaturas de aliados dele na base, ele consegue retirar diretórios da mão do político, ele consegue reduzir o acesso desse político a comissões dentro da casa. Em suma, o partido político, ele possui um poder de persuasão e sanção sobre o seu deputado, coisa que essas bancadas temáticas não possuem. Então, na verdade, houve um erro de cálculo político aí envolvido, não sei de onde partiu, no sentido de que, na hora de construir o governo foi construído com um diálogo, não através de lideranças partidárias, e por que não, tem que estar também a questão de dogmas e ideologias de cada um, né, das pessoas que estão próximas, e sim através de questões mais do tema específico de cada bancada temática. E quando você tem esse trabalho, acaba em algum nível também havendo algum tipo de fisiologismo. Isso aí não pode ser ignorado. Agora, o
o presidente Bolsonaro, ele na sua atividade parlamentar, ele sempre foi uma pessoa muito livre e despojada desse tipo de tecnicismo na hora de se relacionar com seus pares. Ele era ele pronto, né? E ele foi eleito presidente por causa disso. Só que o problema é que agora ele está do lado de lá do balcão e não do lado de cá. E aí ele se vê dentro de uma visão espontânea que ele tem, um pouco amarrado pelo... Eu não vou nem dizer tomar lá da cá, porque isso também a gente reduzir muito a questão do debate político. Porque o tomar lá da cá não precisa ser necessariamente só cargo ou emenda parlamentar. Pode ser atuação em governo mesmo. Às vezes o parlamentar quer ver uma lei sua aprovada, ele quer ver um município seu agraciado com alguma coisa que é importante para aquele município. Então, assim, a gente também reduzir a essa negociação toma lá da cá, acho que também seria um exagero, né? Embora muito disso seja tomar lá da cá mesmo. Dentro desse cenário macro, o que a gente pode, de certa forma, afirmar é que faltou para os assessores do governo um pouco de estudo de Logrolin. Logrolin é esse estudo, que é um estudo em ciência política muito profundo, perdão, de como se constroem as alianças, como se constroem as maiorias parlamentares, para que essas maiorias parlamentares sejam coesas e que consigam, dentro de um alinhamento com o governo, governar em conjunto com o executivo, cada um podando um pouco de cada lado, que é o chamado freios e contrapesos, e a partir daí você constrói uma legislação homogênea e oportuna para os tempos que virão. Não está havendo isso, está muito confuso, batendo cabeça, a interlocução está ruim entre o Congresso e o Palácio do Planalto, e esperamos que isso se resolva o mais rapidamente possível. Você acredita que o governo irá conseguir com facilidade esses 308 votos, ou o governo vai passar um certo perrengue, digamos assim, uma certa dificuldade maior para isso? Não, eu acho que, primeiro, isso não pode ser ignorado. O presidente Bolsonaro ele saiu das urnas muito legitimado, 57 milhões de brasileiros votaram nele. Então ele tem um capital político muito grande, até as pesquisas recentes, pós a assunção de mandato, mostram que a popularidade do presidente continua muito alta, e os deputados e senadores sabem que, caso eles acabem indo contra a vontade do governo, a vontade do governo que é legitimada pela democracia e pelo voto do cidadão brasileiro, eles podem sofrer algum tipo de penalidade política nas urnas em 2020. Então, ao mesmo tempo que há um jogo de interesses por parte dos congressistas, há também uma vontade dos congressistas de não irem contra um governo que é popular e que tem respaldo popular, pelo menos por enquanto, a despeito de alguns equívocos graves recentes que têm ocorrido no que tange ao relacionamento interno do governo consigo mesmo. Então, dentro desse cenário, eu acredito que, aí respondendo agora objetivamente a sua pergunta, eu acredito que não vai ser nenhuma coisa nem outra. Ele nem vai atingir com facilidade e nem vai passar um grande perrengue para conseguir esse número necessário de 3/5. O que vai acontecer dentro de uma dificuldade natural, isso vai ser construído ao longo dos próximos meses, tanto que a projeção é que a reforma da Previdência seja votada em junho. Ou seja, já há um trabalho desenhado, um cronograma, para que os debates vão ocorrendo de maneira calma e natural, que essa maioria seja construída de forma gradual, sem pressa e ao mesmo tempo sem o perrengue que, de repente, nesse cenário apocalíptico, toma lá da cá extrema, etc e tal. Isso vai ser construído com calma, dentro de um prazo, para que não haja maiores atropelos e nem que o governo fique prostrado frente a interesses, de repente, escusos de deputado ou senador X ou Y. Você, agora há pouco, falou dos conflitos internos dentro do próprio governo. O texto da reforma para os militares, com relação aos militares, não acompanhou esse primeiro texto. Os militares queriam ainda 3 meses para que esse texto fosse levado ao Congresso.
Paulo Guedes, ministro da Economia, venceu essa queda de braço contra os generais palacianos e prometeu que em menos de um mês entregaria o texto da reforma dos militares. O Rodrigo Maia, por sua vez, só quer analisar esse texto da reforma da Previdência quando chegar o novo texto da reforma dos militares, porque ele quer aproveitar a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, por onde os textos iniciam a tramitação, e aproveitar depois a comissão especial, que é após a CCJ, os textos serão encaminhados à comissão especial, isso antes da votação, aí são apresentados os relatórios. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele quer juntar os dois textos e aproveitar as duas comissões e fazer uma tramitação única. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo como sendo um movimento muito equivocado por parte do presidente da Câmara, e eu vou dizer por quê. Quando a gente faz um fatiar de uma determinada reforma, é justamente para que um pedaço dessa reforma não fique a cargo, fique abaixo, fique dependendo da aprovação de outra. Quando o Rodrigo Maia resolve juntar os dois textos, né, que o próprio governo entendeu que seria mais fácil de ser aprovado se ele fosse dividido, ele, na verdade, está trazendo um problema para o primeiro texto, que é, de certa forma, subordiná-lo ao segundo texto, e, de certa forma, o próprio presidente da Câmara, em algum nível, está num movimento de chantagem ao generalato que tem seus interesses sendo discutidos no segundo texto. Então, na verdade, o que eu acho que ele está fazendo é comprando uma briga com o governo, comprando uma briga com o generalato, que tem muita força nesse governo, isso não tem dúvida, né? Ele é um governo de militares, como não se via desde Figueiredo. E nesse cenário, o Rodrigo Maia está prestando um desfavor, porque ele está travando a Previdência Geral e, ao mesmo tempo, usando o texto previdenciário, que é uma reforma importantíssima para o Brasil, para fazer chantagem e jogo político em cima do generalato. Achei uma decisão muito ruim. Eu vou novamente pedir um breve intervalo. Serão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, A rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar.
Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega Hair de No Italiano. Mega Telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Muito bem, voltamos e vamos continuar a nossa entrevista com o professor Bernardo Santoro, que eu espero que a senhora e o senhor estejam gostando. Bernardo, ainda dentro do assunto da Previdência, hoje a nossa Previdência é um sistema de repartição. O Guedes levou dentro do texto uma proposta a um sistema de capitalização, que é uma poupança, né, para os novos que ingressarem no mercado de trabalho terem a oportunidade de fazer a sua poupança e não participar desse regime de repartição. Explique um pouquinho aos nossos telespectadores como é que funcionam esses dois regimes. Perfeito. O regime de repartição ele funciona basicamente na ideia de pacto intergeracional. O que é o pacto intergeracional? A geração mais nova, que hoje é ativa no mercado de trabalho, ela trabalha bancando as aposentadorias dos idosos na expectativa de que quando essa população ativa atual e jovem se torne idosa, que os jovens do futuro possam bancar a aposentadoria deles. Essa é a ideia do pacto intergeracional, que é a que está hoje em voga na Previdência Pública. E aí alguma pessoa pode até dizer, não, mas calma aí, eu paguei também Previdência lá atrás, então como assim que o meu dinheiro não é o dinheiro que está sendo usado para estar pagando a minha aposentadoria? Não, não está. O dinheiro da aposentadoria de quem está aposentado hoje foi usado para pagar a aposentadoria de quem estava aposentado ontem. Então, na verdade, o que ocorre hoje é o pacto intergeracional, que é fruto desse sistema de repartição. Qual é o problema do sistema de repartição? O problema do sistema de repartição é que ele normalmente não tem um bom cálculo atuarial. Ele fica muito dependente do fato de que sempre haja uma renovação no mercado de trabalho maior do que a quantidade de pessoas que se aposenta. Então, se você tem mais pessoas entrando no mercado de trabalho do que saindo pela Previdência, você consegue ter uma Previdência equilibrada. Agora, se você tem menos gente entrando do que saindo pela Previdência, aí você passa a ter um problema de desequilíbrio atuarial muito grave. E é o que acontece normalmente quando você tem uma demografia com uma população que envelhece, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Como hoje a sociedade brasileira ela está envelhecendo, você tem cada vez mais pessoas entrando na aposentadoria e menos pessoas pagando essas aposentadorias no trabalho, no dia a dia. Esse é um problema que o Brasil não tem como escapar, até porque dizem as projeções que a partir de 2050 o Brasil vai ser um país em que nascem menos pessoas do que morrem por ano. Ou seja, a população brasileira vai começar a decrescer. A gente já está em uma população crescente, mas a partir de 2050 nós vamos começar a diminuir como população, a não ser que haja algum outro tipo de fator exógeno, como por exemplo imigração, mas aí é uma coisa que vai além do nosso controle atual. Pelas projeções atuais, em 2050 o Brasil vai deixar de ser um país em crescimento populacional, ele vai ser um país que decresce, e isso vai ter um impacto direto na Previdência. Já o sistema de capitalização é um sistema que faz o seguinte: a pessoa trabalhando
poupa parte do dinheiro que ganha, e aquele dinheiro que está sendo poupado ao longo de 30 anos ou 35 anos, ou seja, o tempo que for que a pessoa trabalhe, vai ser o dinheiro usado para a aposentadoria dessa pessoa no futuro. Isso, do ponto de vista de cálculo atuarial, é perfeito. Por quê? Porque o sujeito que está trabalhando e que vai se aposentar, ele certamente vai ter algum dinheiro lá para essa aposentadoria, que é o dinheiro que ele mesmo está poupando. Não é um dinheiro que vem de terceiros ou que depende da demografia, etc. Não, é o dinheiro que ele trabalhou, que no final das contas vai ser revertido para ele mesmo. Qual é outra coisa muito boa da capitalização? É que ele gera poupança interna. A poupança forçada, fruto dessa aposentadoria por capitalização, ela acaba sendo utilizada pelo mercado para empréstimo, para desenvolvimento econômico, para investimento em educação, etc. e tal. E aquilo vai sendo retornado para essa pessoa com juros. O dinheiro não fica parado. E isso faz o seguinte, como você passa a ter muito mais dinheiro sendo poupado e estando à disposição para empréstimos, você acaba tendo naturalmente uma redução da taxa de juros. Para qualquer pessoa que queira empregar para qualquer tipo de atividade empresarial. Então você tem um dinamismo econômico que é ligado de maneira muito direta à poupança da aposentadoria. Então você tem uma economia dinamizada, com mais recursos entrando, e ao mesmo tempo você tem pessoas precavidas, sabedoras de que no futuro elas terão um dinheiro para elas, para se aposentar. Mas tem um probleminha, o sistema de capitalização. Na verdade, dois. Primeiro, a gestão desses fundos tem que ser feita de maneira muito idônea, sem que tenha paniguado político e nada do gênero, porque o que se vê, por exemplo, em sistemas de capitalização de estatais, como o da Petrobras e dos Correios, foi, principalmente na época do PT, a companheirada aparelhando tudo, usando esse dinheiro para fins escusos e quebrando esse sistema de capitalização, esse sistema previdenciário de capitalização. E isso tem que ser tomado cuidado, porque é um dinheiro que está muito exposto a certas conveniências políticas. Esse dinheiro tem que ser regido de maneira muito técnica, como acontece, por exemplo, no Chile, que você tem uma agência reguladora só para isso. E o segundo problema é que as pessoas normalmente elas ficam muito vinculadas ao rendimento daquilo que eles têm ali na poupança forçada. Ou seja, se por algum motivo a pessoa tiver um acidente, acabar se aposentando mais cedo e tal, pode não haver tanto dinheiro assim no futuro para que possa suportar as suas necessidades. Tanto é que normalmente, em complemento a um sistema de capitalização, você precisa ter um sistema de seguro obrigatório muito forte. Então, na verdade, por exemplo, se você vai desvincular a aposentadoria clássica, aquela que depois de 35 anos você trabalha para conseguir, da aposentadoria por invalidez, por exemplo. A aposentadoria por invalidez sai desse sistema e a questão da invalidez passa a ser regido por seguro. Ou seja, durante o seu trabalho, durante a sua vida laboral, você vai ter um seguro que você vai pagar. E é esse seguro, e aí normalmente o seguro é menor do que a capitalização propriamente dita, mas é pago por muito mais pessoas, então diminui o risco de você não ganhar esse dinheiro, de você de alguma forma não ser ressarcido caso você tenha o sinistro ocorrendo. Então, na verdade, a sua proteção por invalidez ela não se dá pela Previdência, ela se dá por seguro propriamente dito. Então isso é um problema que muitas pessoas têm alguma dificuldade em aceitar. Elas preferem manter a segurança da repartição, a segurança de que se tiver algum problema de invalidez você vai receber qualquer trocado, ainda que no final das contas a gente tenha essa loucura de um rombo de quase 200 bilhões de reais anuais. Bernardo, hoje a resistência maior, obviamente, está no topo da pirâmide, ou seja, as pessoas que têm um rendimento maior, um salário maior, um ganho maior. Sim. Dentro do funcionalismo público, por exemplo, a alíquota vai passar de 7,5% dos 7,5% atuais para 16%. A grita é grande. E, acima de 39 mil, uma alíquota de 22%.
Alguns juristas já estão dizendo que isso é confisco. Nós sabemos que, por exemplo, dentro do judiciário, um exemplo clássico, o corporativismo é muito grande, né? Em última análise, são os juízes que vão julgar ou não a constitucionalidade dessa matéria, ou desse chamado confisco. Como é que você enxerga essa situação? Eu enxergo com muita cautela, seria muito ousado da minha parte dizer que, por causa do corporativismo, eventualmente, esse argumento, essa tese de que isso é confisco vai prevalecer. Acho que a gente fazer essa ilação agora seria uma temeridade. Mas algumas coisas que já aconteceram anteriormente, algumas decisões que eu já vi acontecendo, podem trazer alguns indícios sim nesse sentido. Vou dar um exemplo específico. Como todo mundo sabe, ao mesmo tempo que a Constituição fala em respeito aos direitos adquiridos, na própria Constituição se fala na existência de um teto constitucional para recebimento de salários, proventos e pensões. Perfeito? Esse teto é o teto de remuneração do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nesse sistema constitucional, e a Constituição ela tem força para, em alguns casos concretos que forem expressamente ditos por ela, como na minha opinião é esse caso, você pode excepcionar a regra geral do direito adquirido. Se a Constituição está dizendo que não importa o que aconteça, o funcionalismo tem um teto salarial, que é o que o Supremo ganha, não importa se você tem direito adquirido a receber 80 mil, 100 mil reais por mês de pensão. Você tem que receber no máximo 39 mil ou 40 mil. Agora eu não sei exatamente quanto é que é o teto do STF, mas é algo em torno disso. Então você ultrapassar isso já é, na minha opinião, uma inconstitucionalidade. No entanto, cortes de todo o Brasil têm chancelado a ideia de que se é direito adquirido, é direito adquirido e pronto. Mesmo quando a Constituição diz expressamente que nesse caso há uma excepcionalidade e que deve haver esse teto tem que ser respeitado. É o que nós chamamos de supersalários, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, a expressão dos supersalários. O fulano de tal ganha supersalário. Todo supersalário é o quê? Não é um salário grande. Pode ser muito, pode ser pouco. Não importa se é grande ou pequeno. O que importa é, para padrão de supersalário, se passa do teto do Supremo ou não. E aí, cada ente federativo também tem seu próprio supersalário. Por exemplo, no caso do Estado do Rio, é o salário do desembargador, do presidente do tribunal, em suma. Cada um tem seu teto. Se a pessoa ganha acima desse teto, também é supersalário. Então, a gente está hoje vivendo ainda num sistema de privilégios, de pessoas que ganham supersalários. E, na minha opinião, não é nem confisco essa questão de 22% acima dos 39 mil. Tinha que ser 100%. Se você passou do teto salarial que está na Constituição, você não tem que receber nada além disso, ponto. O que, na verdade, está acontecendo é exatamente o contrário. Pessoas que ganham supersalários estão confiscando o dinheiro do povo brasileiro. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Não sei se você compartilha dessa opinião. Se o sujeito ganha acima do que a Constituição diz que ele pode ganhar, ele está confiscando o dinheiro do povo brasileiro. E isso tem que ser resolvido de uma vez por todas. Bem, isso posto, obviamente que as pessoas que ganham esse dinheiro vão trabalhar politicamente, juridicamente, para impedir a perda desse dinheiro que elas estão confiscando do povo. Eu espero que nesse novo momento político em que as pessoas estão cada vez mais engajadas, estudando e mais acompanhando o que está acontecendo no dia a dia, e isso tem muito a ver com a internet. A internet popularizou o discurso e a investigação e o olhar firme da população sobre Brasília. Não existia isso antigamente, Brasília ficava apartada da população. Agora a população, por conta da internet, das redes sociais, está participando do dia a dia do governo brasileiro. Então, nesse cenário novo,
talvez a pressão popular seja suficiente para impedir mais uma sangria da nossa gestão pública e mais uma sangria do dinheiro sofrido do povo brasileiro. Eu quero dizer à senhora e ao senhor que o que foi encaminhado para a Câmara será analisado, conforme já falei, pelas comissões de análise, que é a Comissão de Constituição e Justiça e depois a Comissão Especial, mas esse texto ainda não é o texto definitivo. Ele vai sofrer emendas parlamentares e algumas coisas serão retiradas do texto, outras serão modificadas, né? Então, hoje nós estamos aqui num primeiro bate-papo acerca disso. Vamos ter mais para falar sobre isso mais à frente. Eu vou pedir novamente um breve intervalo, senão só 2 minutos, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de nó italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva. Crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Voltamos e vamos continuar nossa entrevista com o professor Bernardo Santoro. E Bernardo, eu queria sair agora um pouco do assunto da Previdência, que é um assunto que nós vamos mais à frente voltar a ele nas próximas entrevistas. Mas eu queria trazer o assunto agora para Petrópolis e inicialmente te parabenizar por você ter recebido o título de cidadão petropolitano de uma forma muito merecida, porque você está fazendo um excelente trabalho junto ao novo governo do Estado e um trabalho, inclusive, para Petrópolis e por Petrópolis. Inclusive, teve a oportunidade de conseguir convencer o governador ao primeiro gabinete itinerante ser instalado em Petrópolis, né?
O governador vai instalar outros em outros municípios mais à frente, mas Petrópolis teve a primeira visita do governador, agora eleito, um primeiro município que recebeu o gabinete itinerante, e essa visita deve ser o seu trabalho lá embaixo junto ao governador. E a Câmara dos Vereadores, semana passada, votou para lhe conceder o título de cidadão petropolitano. Como é que você se sente agora, já que dia 16 de março você vai receber esse título e passará a ser cidadão petropolitano? O que muda na sua vida? Olha, por incrível que pareça, muda muito, porque de certa forma me faz um pouco de justiça, eu vou dizer assim. Eu não sei se você sabe, mas eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e me mudei para Petrópolis com 4 anos de idade. E a partir daí eu cresci aqui, né, Colégio São Vicente, depois Colégio de Aplicação da Universidade Católica de Petrópolis, onde eu me formei, e depois voltei para o Rio para fazer a Faculdade de Direito da UERJ. Ainda fiquei mais um tempo lá e depois regressei novamente à minha cidade. Então, assim, sempre que alguém me pergunta na rua, mas você é de onde? Eu sou de Petrópolis. Ah, você é petropolitano, que legal. E para todo lugar que eu ande, que eu vejo, com quem eu falo, sempre que me perguntam, mas você vem de onde? Ah, qual é a sua cidade? Eu sou de Petrópolis. Só que por uma questão de 4 anos, né, com a minha irmã, coitada, foi ainda pior, 8 meses, né, que a minha irmã viveu a vida toda dela aqui, agora ela está fora do país, e ela foi ainda menos, né, 8 meses ela estava aqui. A minha vida sempre foi Petrópolis, aí foi onde eu casei, meu filho nasceu aqui, todos nós, minha família, todo mundo nós moramos aqui. Infelizmente, somos obrigados a trabalhar no Rio, e aí nós descemos e subimos todo dia, como outros milhares de petropolitanos fazem, por conta do depauperado estado econômico da cidade, mas com muito orgulho de ter nascido nessa cidade, de ter crescido, né? Infelizmente não nascido, nessa cidade tão histórica, tão bonita, e que forjou, antes de tudo, o meu caráter e me forjou culturalmente, historicamente, né? Eu sou quem eu sou muito por ter crescido aqui. Então, esse título de cidadão petropolitano me honra muito, me envaidece muito, porque ele faz jus. E aí, quando alguém me perguntar, não, mas você nasceu, eu falo, meu amigo, eu sou cidadão petropolitano. Não, quando eu falei que mudou na sua vida, eu estava evidentemente fazendo uma provocação e brincando contigo. Mas, quando da visita do governador, na hora que eu fui me despedir dele, ali naquela sala que estávamos todos reunidos, você estava do meu lado, e eu fui me despedir do governador, e ele falou assim, Bernardo, ele já está sabendo de 2020? Olha, eu quero dizer o seguinte à senhora e ao senhor. Pelo que eu interpretei dessa frase do governador, ele quer que 2020, o partido dele, o PSC, tenha um candidato a prefeito em Petrópolis. Essa é a interpretação lógica da maneira como ele falou. Como é que você interpretaria isso, se você que está mais próximo ao governador e tem um convívio quase que diário com ele, ou praticamente diário, como é que você interpreta essa vontade dele em 2020 com relação a Petrópolis? Não é só uma vontade dele, é uma vontade minha, é uma vontade do partido, é uma vontade de todos os associados aqui da cidade. Então, a ideia realmente é nós termos a candidatura própria, em que nós, como partido, vamos defender as bandeiras clássicas do nosso partido: defesa da vida, defesa da família, liberdade econômica, desburocratização da máquina pública, responsabilidade fiscal e, o que é mais importante, né, botar vagabundo na cadeia. E isso é uma coisa que o PSC não abre mão. Nós já estamos fazendo isso em matéria de governo do Estado. Eu vou te dar, inclusive, uma notícia aí quase que de primeira mão. Nós estamos terminando de fazer uma comissão que vai analisar contrato a contrato todos os restos a pagar que foram deixados pelo governo Pezão no ano passado, e a gente vai fazer uma investigação para saber como essa dívida foi feita, e só depois dessa investigação e de nós sabermos efetivamente se essas dívidas são reais, se houve realmente prestação de serviço que justificasse esse custo, é que nós vamos fazer os pagamentos devidos. Então a gente já está fazendo uma investigação, e isso aí não é promessa de político, não, isso aí é uma coisa real.
PSC no governo em 2020, não sei quem vai ser o candidato, até porque candidato só se discute quem é o candidato, só se sabe quem é o candidato depois da convenção. Antes disso, somos todos pré-candidatos, né? O candidato é só depois da convenção, pela própria legislação. Mas o candidato do PSC, isso aí é uma promessa do PSC, e aí eu falo como presidente municipal do PSC, isso é uma promessa do PSC para todos os cidadãos petropolitanos. PSC no governo em 2021, nós vamos fazer uma auditoria de todos os contratos e de tudo que aconteceu aqui nessa prefeitura nos últimos 20 anos. Isso é uma proposta, é um projeto do PSC do que nós não abrimos mão, não importa quem venha a ser o candidato. Pré-candidato já tem alguns postos aí, mas não importa quem seja, o candidato do PSC, vindo a vencer a eleição, vai fazer uma auditoria e vai passar a limpo o que aconteceu no governo Bernardo Rossi, no governo Bom Tempo e no governo Mostrange, em todos eles. Aproveitando a sua proximidade com o governo do Estado, o fato de você ser um assessor especial dentro da Casa Civil do governador, eu vou trazer do plano nacional para o plano estadual a seguinte questão. Hoje, o presidente Bolsonaro não tem mais do que 3%, vejam bem, 3% de todo o orçamento do país para investimentos, para novos investimentos, apenas 3%. Nós sabemos que a situação do Rio de Janeiro é uma situação de calamidade, uma situação calamitosa, porém, o Rio de Janeiro deu de uns tempos para cá uma respirada em função do aumento do preço do petróleo e dos royalties que o Rio de Janeiro arrecada por conta da indústria do petróleo. Eu te pergunto, você saberia dizer o número que o governo do estado tem hoje disponível para investimento? Vamos lá, eu vou dizer alguns números para você. E deixa eu só complementar a pergunta. Em continuidade a isso, como fica a situação das cidades do interior, dos municípios do interior, face a esse número que eu ainda não sei, que você vai me passar, né, sobre a possibilidade de investimentos nesses municípios e nessas cidades? Então vamos lá, primeiro eu queria fazer só uma correçãozinha. Eu não sou assessor especial da Casa Civil. Eu sou assessor especial do gabinete do governador. Eu estou lotado fisicamente no gabinete da Casa Civil por uma questão de arranjo administrativo por conta da bagunça que teve quando a gente chegou para arrumar a casa. Mas eu tô vinculado ao gabinete do governador. Okay. Bem, então só para deixar claro, né, que a gente aqui conversa direto com o chefe, né? E aí a gente agora tem um outro problema, que é o seguinte, agora vamos falar de números. O orçamento foi votado, o orçamento desse ano, trazendo um déficit de 8 bilhões de reais. Além desse déficit de 8 bilhões de reais, a gente tem restos a pagar do ano anterior já contabilizados de 17 bilhões de reais. Então nós estamos falando aqui de um prejuízo de cara de 25 bilhões de reais para um orçamento geral cuja receita é prevista de 70 bilhões. Então você vê que a gente está realmente estrangulado. Tanto é que na própria eleição, na campanha, já sabedores desse problema, nós nunca ousamos fazer propostas do tipo vamos investir isso ou vamos investir aquilo. Nós sempre fomos muito cientes desse problema fiscal para dizer, olha, o investimento no Estado ele vai ser feito prioritariamente através de PPPs e de PPIs, ou seja, através de parcerias com a iniciativa privada, para que a iniciativa privada aporte majoritariamente os recursos necessários para a construção, para a infraestrutura, para aquilo que o Rio de Janeiro, como Estado, precisa para desenvolver, e também o município de Petrópolis, né? Então a gente está muito ciente disso, nós não temos um número exato do que será possível para investimento em infraestrutura, mas nós já temos a solução para isso, e a solução para isso é chamar a iniciativa privada para fazer esses investimentos, fazendo uma reforma legislativa para que esses investimentos sejam feitos da maneira mais segura possível. Então, e aí com isso a gente conseguir fazer o salto de qualidade
que o Estado do Rio de Janeiro e o município de Petrópolis tanto precisa para mudar a vida da população. Bernardo, eu queria agora te conceder 2 ou 3 minutos para sua despedida e para você falar o que quiser, ficar bem à vontade ou deixar alguma mensagem à população petropolitana. Bem, primeiro, de novo, agradecer o convite, é sempre um prazer, espero ser convidado outras vezes. E quero dizer o seguinte para o nosso telespectador. Enquanto governo Witzel, o que eu posso dizer para vocês é que vai ser um governo sempre comprometido com a ética, com a responsabilidade fiscal e com a busca pelo investimento constante, ainda que não necessariamente público, mas sempre pensando em abrir mercado, em dar protagonismo ao empresário, em combater o crime com muito vigor. Acho que essa é a principal marca do nosso governo. Nós precisamos dar segurança pública para a população, para que a população possa crescer, se desenvolver economicamente e, a partir daí, criar um círculo de desenvolvimento e de enriquecimento que todo mundo espera e quer para o nosso Estado. O Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado, tem um olhar muito carinhoso especificamente por Petrópolis. Vamos dizer assim, dos 10 cabeças lá do gabinete do governador, 2 são petropolitanos. Eu e mais um, eu falo que sou petropolitano, porque sou. Para todos os efeitos, agora cidadão também. Então, são 2 pessoas que moram na cidade, que são da cidade, e que, portanto, 20% do gabinete do governador é de petropolitanos. Realmente, não foi outro motivo pelo qual o primeiro gabinete veio para cá, para a nossa cidade. Então, tem um carinho todo especial. Nós vamos fazer programas específicos para a cidade, principalmente no que tange a turismo, mas nós também temos outros projetos de infraestrutura que mais para frente nós vamos lançar num grande evento aqui, vamos chamar as pessoas, debater inclusive com a sociedade petropolitana para que eles possam agregar esses projetos. E isso tudo vai ser feito, ainda pelo menos lançado, no primeiro semestre desse ano, para que as pessoas tenham conhecimento disso e a certeza de que o governo do Estado tem um carinho todo especial com o município de Petrópolis, que foi o município onde nós tivemos aqui o grande evento de campanha, que foi a virada, que nos levou para o segundo turno e depois para a vitória, para resgatar o Estado do Rio de Janeiro da situação lastimável de corrupção que, infelizmente, o assolava. E nós estamos combatendo a corrupção, estamos combatendo o crime, vamos trazer investimentos e vamos fazer do Estado do Rio de Janeiro e de Petrópolis lugares melhores. Muito bem. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, quero dizer ao senhor que, infelizmente, nosso programa está chegando ao seu término hoje. Mas queria convidar a senhora e o senhor para assisti-lo na reprise, ou nas reprises, que na nossa chamada do programa tem os horários e as datas, os dias e os horários. Caso a senhora tenha perdido um pedaço do nosso programa ou queira revê-lo novamente na íntegra, tá? Basta observar os horários nas chamadas do programa durante ao longo da programação aqui da TVC Canal 16. Eu queria dizer à senhora e ao senhor que o assunto da Previdência nós vamos voltar a ele contínua e paulatinamente, na medida em que as coisas forem acontecendo. Todas as dúvidas serão esclarecidas. Nós vamos usar aqui de todas as informações possíveis e impossíveis até para chegar à senhora e ao senhor a correta informação com relação à nova Previdência, a reforma da Previdência. Podem ter certeza disso. Eu queria desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Fiquem com Deus e lembrem-se, até aqui nos ajudou o senhor. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis,
A rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva. Crochê braid, twist, grade look, perucas front lace. Mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine. Sobre loja 15. Telefone 2243-2075. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. TVC 16. Aqui você se vê.